Eu tinha só 12 anos quando fui vendida por 300 cruzeiros para um bordel de luxo no centro do Recife. Preço de uma cabra magra ou de 3 sacos de farinha naquela época. O homem que me vendeu? O patrão que minha mãe achou que ia me dar vida melhor, o mesmo que me prometeu escola e me abusou por meses a fio debaixo do teto da casa dele. E o pior nem foi isso. O pior foi quando olhei nos olhos dele anos depois, já homem velho, e ele nem me reconheceu. Eu, que fui o começo da ruína dele, que passei anos tramando cada detalhe da queda daquele que um dia foi o respeitado comerciante de tecidos mais rico da capital pernambucana. Aprendi desde cedo que quem não pode contar com a justiça dos homens, precisa fazer justiça com as próprias mãos. E foi o que eu fiz, minha filha, um segredo que guardei por mais de 60 anos, e que hoje vou te contar. O nome dessa... O nome dessa véia aqui é Ivanilde Celeste, mas aqui nas bandas de Olinda, todo mundo me conhece como Dona Celeste da Costura. Tô com 83 anos bem vividos, uma idade que eu mesma nunca pensei que fosse alcançar. Achei que já ia ter batido as botas faz tempo, amiguinha. Os anos já me curvaram um pouquinho, já fui mais alta que sou hoje. O tempo vai roubando os centímetros da gente. Que porcaria. Dizem que a única coisa que não mudou em mim são os olhos, esses que herdei da minha avó. Olhos que veem longe, como dizia minha mãe. E de fato viram coisas demais nessa vida, coisa que gente nova nem acredita quando eu conto. E você que está me assistindo agora, me conta seu nome e de que cantinho desse Brasil tão grande está ouvindo minha história. Deixa nos comentários que eu gosto de imaginar quem está do outro lado dessa telinha. Quem sabe tem alguém aí de Olinda ou Vitória de Santo Antão? Se tiver, me diz se a feira de sábado ainda tem aquele mesmo cheiro de coentro fresco e tapioca quentinha que eu lembro. Queria saber se a pracinha do centro de Vitória ainda tem aquelas barracas de caldo de cana que eram uma tentação no calor brabo da tarde. Deve ter mudado muito, né? Faz tanto tempo que não piso lá, mas nunca me esqueci das origens. Hoje moro numa casinha simples, mas que para mim é quase um sonho, aqui na parte alta de Olinda. Daqui da janela dá para ver um pedacinho do mar lá longe. Nas paredes, gosto de deixar umas fotos de família, meus 2 filhos já criados, os 4 netos e até os bisnetos. Quem me vê hoje, uma velhinha sorridente de cabelo branco, que vai à missa todo domingo e faz os melhores bolos de rolo da cidade, nem imagina a vida que já levei. Deus me deu a graça de uma vida longa para ver meus netos crescerem, mas também para ter tempo de construir uma paz que custou caro demais. Tenho poucos objetos de valor material, nunca liguei muito para isso não. Mas tenho uma coisa que guardo como se fosse ouro. Um leque antigo de madrepérola que carrego comigo desde os 15 anos. Era o único objeto bonito que me deixavam usar naquele lugar maldito onde fui parar. O primeiro presente que ganhei na Casa das Rosas, não por bondade, mas para me fazer parecer mais sofisticada para os clientes ricos. Na época, odiava aquele leque, representava tudo que me fizeram virar. Hoje olho para ele e lembro que sobrevivi, que sou mais forte que as memórias ruins. Nunca mais usei, mas também nunca consegui me desfazer. Tá guardado numa caixinha de madeira na cômoda do meu quarto. Na mesa ao lado da minha poltrona tem os remédios da pressão alta, os óculos para leitura, o crochê que tô fazendo para minha bisneta mais nova e um álbum de fotografias velho. Os vizinhos acham que sou só mais uma velhinha que faz bordado e doces maravilhosos. Dona Celeste, a costureira que faz o melhor acabamento de vestido de noiva da cidade. É assim que me conhecem. Quase ninguém, nem os mais próximos, sabem o que vou contar agora. É um peso que carrego há tanto tempo que meus ombros já tão calejados dele. Nunca contei essa história nem para os meus próprios filhos. O Augustinho e a Maria Aparecida cresceram achando que a mãe deles sempre foi essa mulher calma que borda e cozinha, que só conheceu o pai deles na vida, que aprendeu costura quando moça numa fábrica de roupas. Uma meia-verdade que virou nossa história oficial. O que eles não sabem é que a mãe deles foi mercadoria,
Foi vendida, foi abusada por mais homens do que consigo contar nos dedos das mãos e dos pés juntos, antes mesmo de saber o que era vida de mulher. Meu finado marido, Augusto, foi o único que soube de tudo, e mesmo assim não a história completa. Ele nunca soube da parte da vingança, do meu plano para destruir o homem que me vendeu. Achava que eu tinha só fugido do bordel e reconstruído a vida. A vingança foi meu segredinho guardado, a força que me movia nos dias mais escuros. Agora que já tô com um pé mais para lá do que para cá, sinto que preciso contar. Deixar esse fardo, essa história sair como um suspiro fundo que prendi por muito tempo. Foi em 1954. Eu tinha recém feito 12 anos quando saí da zona rural de Vitória de Santo Antão para trabalhar como empregada doméstica na casa do seu Albuquerque, um homem que todos respeitavam. Comerciante de tecidos, dono da maior loja do centro do Recife. Tinha casa grande, carro, mulher elegante, filhos estudando em colégio de padre. Para uma menina do interior, filha de cortador de cana, parecia coisa de outro mundo. Ainda me lembro do dia que fui escolhida para essa oportunidade. Minha mãe chorou de alegria, achando que eu teria chance de vida melhor. Mal sabia ela que estava me entregando para o lobo, vestido de cordeiro. Nos primeiros meses, até que não foi tão ruim. Trabalhava muito, é verdade, das 5 da manhã até quando todos já estavam dormindo. Lavava, passava, arrumava, ajudava na cozinha. Dormia num quartinho dos fundos, pequeno, mas era só meu, coisa que nunca tinha tido na vida, já que lá em casa dividia espaço com mais 6 irmãos. Comia da mesma comida que eles, mesmo que depois deles. E seu Albuquerque até falava em me deixar estudar. Que sonho, minha gente! Tudo mudou quando a patroa viajou para visitar a família em São Paulo. Passou 2 semanas fora. Foi quando seu Albuquerque começou a entrar no meu quartinho de noite. Na primeira vez, achei que era ladrão e quase gritei. Ele tapou minha boca, disse que se falasse uma palavra, me mandava de volta pro engenho, e minha família ia passar mais fome do que já passava. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Era uma menina sem instrução, que mal sabia os mistérios do próprio corpo. Seu Albuquerque chegou tão rápido que só ouvi o zíper da calça se abrindo e ele subindo em cima de mim de uma vez. Ele não perguntou, não pediu licença. E eu? Eu queria morrer. Só sabia que doía, que era errado, que me sentia suja depois. Quando a patroa voltou, achei que ia parar. Mas não. Ele ficou mais cuidadoso, só isso. Aproveitava quando ela saía pro médico, pro chá com as amigas, pra missa. Em 2 meses, meu corpo começou a mudar. A barriga a crescer. Eu nem entendia direito o que era aquilo, mas a cozinheira, Dona Josefa, percebeu. Menina, tu tá é buchuda. Quem foi que fez isso? Não precisei nem responder. O olhar dela já sabia. Não era a primeira vez que acontecia naquela casa, pelo jeito. A notícia chegou nos ouvidos da patroa, Dona Eulália. Eu esperava raiva com o marido, mas não. Toda a fúria veio pra cima de mim. Vagabunda, sem vergonha, seduziu meu marido. Tive que ouvir de tudo enquanto levava tapas e puxões de cabelo. Ouvia as brigas deles pela porta, ela chorando e gritando, ele negando, dizendo que eu era mentirosa, que inventei tudo. No 3º dia, a porta do quarto se abriu. Era seu Albuquerque, com um olhar que nunca vou esquecer. Frio, calculista. Arruma suas coisas, você vai sair daqui. Pensei que ia voltar para a casa da minha mãe em desgraça, levando a vergonha de volta. Mas não. Me levou numa carroça no meio da noite para uma parte da cidade que eu nunca tinha visto. Um casarão antigo, grande, pintado de rosa desbotado. Só quando entrei é que entendi onde estava. Era o que chamavam de Casa de Tolerância, um bordel de luxo que atendia os homens mais ricos da capital. Albuquerque foi direto falar com a dona, uma mulher alta, já de idade, chamada Madame Laura. Eles conversaram num canto. Ele entregou dinheiro. Ela me olhou como quem avalia um animal à venda. Tá magricela, mas serve. Clientela gosta de novidade, ainda mais dessas de cara de anjo.
Eu não entendi na hora o que significava, mas logo descobri da pior forma. Tinha sido vendida por 300 cruzeiros para ser uma menina da casa. Foi a primeira vez na vida que tive um preço, que virei mercadoria. Madame Laura me explicou as regras da casa no mesmo dia. Teria que atender quem ela mandasse, sem reclamar. Receberia roupas, comida, um lugar para dormir, um quarto que dividia com outras 3 meninas não muito mais velhas que eu. Em troca, todo o dinheiro que ganhasse seria dela por pelo menos 3 anos, para pagar minha dívida. Que dívida? O valor que ela pagou por mim, a comida que comeria, as roupas que usaria, tudo ia sendo somado. Até o leque de madrepérola que me deram para parecer mais refinada, virou parte da dívida que nunca diminuía. Foi a partir daí que entendi que aquele homem tinha acabado não só com a minha infância, mas com qualquer esperança de futuro. Mas o que Albuquerque não sabia é que, mesmo me vendendo como quem vende uma cabeça de gado, ele tinha colocado em movimento sua própria destruição. Porque o que aprendi naqueles anos da Casa das Rosas não foi só sobre a crueldade dos homens, mas também sobre seus segredos, suas fraquezas e como usar tudo isso contra eles. Aquele homem me vendeu como mercadoria, mas não sabia que estava negociando com sua própria destruição. Isso porque, mesmo aos 12 anos, mesmo analfabeta e pobre, eu já tinha uma coisa que ele nunca teve na vida: paciência. A paciência de quem não tem nada a perder, de quem pode esperar anos se for preciso. E foi exatamente o que fiz. Passei anos planejando cada detalhe da queda daquele homem, usando contra ele as mesmas armas que me tirou: a dignidade e a reputação. Essa história que vou contar agora é como transformei dor em planejamento, como usei a crueldade que sofri para devolver na mesma moeda. Como uma menina analfabeta da Zona da Mata conseguiu derrubar um dos homens mais poderosos do Recife usando apenas palavras e segredos bem guardados. É uma história de vingança, sim, mas também de sobrevivência. De como algumas feridas só cicatrizam quando a justiça é feita, mesmo que pelas próprias mãos. Minha vida começou tem tempo, minha amiguinha. Eu nasci em 1942, em Vitória de Santo Antão, bem no coração da Zona da Mata Pernambucana. Naquele tempo, nem luz elétrica tinha para todo mundo. A casa onde vinha ao mundo era um casebre de pau, chão de terra e teto de palha que deixava a gente ter uma vista privilegiada do céu. Nós éramos pobres, mas foi o primeiro teto com vista para as estrelas que vi na vida. Foi ali, naquele pedaço pequeno de terra que não era nem nosso, que mamãe me pariu, a terceira de 6 filhos que sobreviveram. Meu pai, Josafá, trabalhava no corte da cana desde menino. Era um homem forte, de mãos grossas e pele curtida pelo sol, que saía de casa ainda escuro e só voltava quando a noite já estava alta. Nas safras, ficava semanas sem aparecer, dormindo nos barracões improvisados perto dos canaviais. O dinheiro que trazia mal dava para comprar o de comer e pagar a renda da terra para o coronel, dono de quase tudo naquela região. Mamãe, Sebastiana, ajudava como podia, lavava roupa para fora, fazia uns doces para vender na feira, criava umas galinhas magricelas no quintal. Mesmo assim, a fome era visita constante lá em casa. Tinha dias que a comida era só um pirãozinho ralo ou farinha pura molhada com um pouquinho de café. Mamãe dividia tudo em partes bem iguais, mas sendo tantos irmãos, cada um recebia uma porção que mais parecia migalha. Lembro que ela sempre dizia: come devagar, mastiga bem, que engana o estômago. E a gente obedecia, fazendo aquela farofinha durar o máximo possível na boca. A vida no canavial não era vida. Era sobrevivência mesmo. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto o cheiro doce e enjoativo do melaço de cana que impregnava tudo. Nas épocas de moagem, a fuligem da queimada cobria as casas, entrava nas narinas, deixava tudo com gosto de fumaça. O barulho dos facões cortando cana e o grito dos feitores: ligeiro, cambada, o dia tá acabando, era a trilha sonora dos meus dias de menina. As mãos da gente, mesmo de criança, já tinham calos grossos de tanto trabalhar. Comecei aos 6 anos, ajudando a juntar a cana cortada.
Aos 8, já carregava feixe pequeno na cabeça. Isso era vida normal para gente como nós. Nas poucas horas de descanso, a gente brincava do que podia inventar. Boneca de sabugo de milho, cavalinho de cabo de vassoura, roda com aro velho de bicicleta. Meu irmão mais velho, João, fazia uns brinquedos com sobras de madeira. Era habilidoso demais, conseguia transformar um pedaço de pau que ninguém queria num carrinhos que todo mundo invejava. A diversão era simples, mas era verdadeira, sabe? A gente não precisava de muito para ser feliz naquela simplicidade. As noites eram o momento que eu mais gostava. Mesmo depois de um dia inteiro de labuta, todo mundo se juntava em volta da lamparina de querosene, e vovó Jacinta, mãe do meu pai, contava histórias de assombração e de encantamento que arrepiavam a gente todo. Falava de boitatá, de mula sem cabeça, do lobisomem que transformava na lua cheia. A gente morria de medo, mas pedia sempre mais. Era nessas horas que esquecia a barriga roncando e os pés feridos do trabalho no canavial. A escola? Quase não existia pra gente. Tinha uma escolinha rural bem longe de casa, onde uma professora dava aula para todo mundo junto, do pequenininho ao rapaz feito. Fui uns meses só, aprendi a escrever meu nome e umas poucas palavras. Depois, papai disse que não dava mais, precisava de ajuda na roça, estudo não enche barriga. Mas mesmo nesse tempinho curto, peguei gosto pela leitura. Lembro de uma cartilha velha que a professora me deu, com figuras desbotadas, que eu folheava toda noite até decorar cada página. Foi aí que nasceu meu primeiro sonho. Aprender a ler direito, conhecer as palavras, entender o que estava escrito nos cartazes da cidade quando a gente ia à feira. Meu outro sonho era ter um vestido novo para o domingo. Na missa, via as filhas dos fazendeiros chegando todas arrumadas, com vestidos de tecido bonito, sapatinho no pé, cabelo preso com fita. A inveja apertava meu peito. Eu ia com o mesmo vestido passado de irmã para irmã, remendado em tudo quanto é canto, lavado tantas vezes que nem cor direito tinha mais. E descalça, como quase todo mundo da nossa condição. A vida seguia nesse ritmo. Trabalho, pouca comida, algumas alegrias pequenas, até que 1953 chegou trazendo uma seca que ninguém esperava. O sol castigou tudo. A cana mirrou no pé, a plantação de mandioca e feijão que a gente tinha no fundo do quintal secou, as galinhas morreram, a água do poço baixou tanto que ficou salobra. O coronel mandou dispensar metade dos trabalhadores, incluindo meu pai. Não tem serviço, não tem pagamento, foi o que o capataz disse. Foi como uma sentença de morte para nós. Sem trabalho, sem terra própria para plantar, sem dinheiro guardado. A fome, que já era conhecida, virou companheira inseparável. Vi meus irmãos mais novos chorando com a barriga roncando, sem entender por que não tinha mais nem o pirãozinho ralo de antes. Mãe ficou magrela, pele e osso, dando a própria comida para nós. E papai? Ah, meu pai. Foi nessa época que ele encontrou consolo na cachaça. Nunca tinha sido homem de beber muito, só uma lapada vez ou outra nas festas de São João. Mas o desespero de não conseguir alimentar a família foi demais para ele. Começou devagar, um gole aqui, outro ali. Logo, gastava o pouco trocado que conseguia em boteco, chegando em casa cambaleando, com cheiro azedo de álcool barato. As mãos, antes firmes com o facão, começaram a tremer. Os olhos ficaram amarelados, a barriga inchou feito um tambor, mesmo com o resto do corpo definhando. Mamãe tentava de tudo. Lavava mais roupa, mesmo com os braços doendo e as mãos sangrando de tanto esfregar no tanque. Mandou os meninos mais velhos procurar serviço nas fazendas vizinhas. Chegou a pedir nas portas, coisa que jurou nunca fazer na vida. Mas não tinha jeito. Éramos muitas bocas, e a seca parecia não ter fim. Foi quando apareceu o que parecia ser uma salvação. Numa terça-feira, na feira livre da cidade, mamãe estava tentando vender uns bordados que tinha feito nas poucas horas entre um trabalho e outro. Uma senhora bem vestida, de chapéu e bolsa de couro, parou na frente dela. "De quem são esses bordados tão bem feitos?" perguntou. Mamãe disse que eram dela. A mulher comprou todos, pagando mais do que mamãe pedia, e começou a conversar.
era a esposa do seu Albuquerque, o comerciante de tecidos do Recife. Dona Eulália, esse era o nome dela, disse que estava procurando uma menina jovem, de família direita, para trabalhar na casa deles na capital. Falou que pagaria salário todo mês, daria roupa, comida, e o que fez os olhos de mamãe brilharem, deixaria a menina estudar nas folgas. Tenho filhos pequenos, preciso de alguém para ajudar com eles e com a casa. Mas não quero qualquer uma, quero alguém de confiança, explicou. Mamãe voltou para casa com a cabeça fervendo. Juntar o dinheiro de todos os bordados vendidos naquele dia não seria suficiente nem para comprar comida para a semana. O pai de novo tinha chegado bebido, e os irmãos pequenos choravam de fome. Ela olhou para mim, a mais velha das meninas, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Vou deixar você ir, minha filha. Vai ser bom para você. Lá vai ter comida sempre que quiser, vai poder estudar e essas outras coisas que aqui não posso te dar. E o dinheiro que você ganhar vai ajudar seus irmãos a não passarem mais necessidade. Tentou sorrir, mas os olhos estavam marejados. Eu entendi. Não tinha escolha mesmo. Era ir ou ir. No domingo seguinte, Dona Eulália voltou com o marido, seu Albuquerque, num carro preto reluzente que fez todas as crianças da vila se juntarem para ver. Era a primeira vez que um automóvel chegava tão perto da nossa casa. O comerciante era um homem de meia idade, gordo, sempre com um charuto no canto da boca. Olhou para mim de cima a baixo, como quem avalia um animal, e fez um sinal positivo com a cabeça para a esposa. Não tive nem tempo de me despedir direito. Juntaram minhas poucas roupas num saco de estopa. Mamãe me deu a única coisa de valor que tinha, um santinho de Nossa Senhora das Dores que tinha sido da mãe dela, e me abraçou forte. Seja uma boa menina, trabalhe direito, obedeça e nunca esqueça de onde veio, sussurrou no meu ouvido com voz embargada. Meus irmãos choravam, principalmente a Zefinha, de 5 anos, que se agarrou nas minhas pernas e não queria me soltar. Papai nem apareceu para se despedir. Estava caído em algum canto, bebido demais para entender o que estava acontecendo. Subi na carroceria de um caminhão que acompanhava o carro dos patrões, junto com caixas de mercadoria que eles tinham comprado na região. O veículo arrancou, levantando poeira da estrada de terra. Vi pelo retrovisor minha mãe ficando cada vez menor, acenando com um pano branco, até que a curva da estrada a fez desaparecer completamente da minha vista. Não sabia naquele momento, mas nunca mais ia ver minha família reunida novamente. A viagem até o Recife pareceu durar uma eternidade, quase 6 horas balançando naquela carroceria, o vento cortando o rosto, o sol escaldante em cima da cabeça. Quando finalmente chegamos à cidade grande, já estava escurecendo. Tive a primeira visão do Recife à luz do poente, os prédios mais altos que já tinha visto na vida, as ruas calçadas com paralelepípedos, os postes de luz elétrica, os bondes passando cheios de gente. E ao longe, algo que nunca tinha visto antes. O mar, uma imensidão azul que parecia não ter fim. Fiquei boquiaberta com tudo. Era um mundo completamente diferente do meu. Um mundo que só tinha ouvido falar nas histórias que os mais velhos contavam. Os carros, as lojas com vitrines iluminadas, as mulheres de vestido fino andando com sombrinha para se proteger do sol, os homens de terno e chapéu, mesmo no calor. Parecia coisa de outro planeta. A casa dos Albuquerque ficava num bairro bonito, com ruas arborizadas e casas grandes, todas com muro alto e jardim na frente. Era uma construção imponente, pintada de amarelo claro, com janelas enormes e uma varanda que cercava toda a frente. Tinha 2 andares, coisa que eu nunca tinha visto em casa de morada, só em prédio de governo lá em Vitória. Quando entrei pela primeira vez naquela casa, quase caí para trás. O chão era de um material brilhante que depois descobri ser mármore. As paredes tinham papel de parede com desenhos delicados, os móveis eram de madeira escura e polida, tinha quadros nas paredes, cortinas de tecido fino nas janelas. A sala era maior que minha casa inteira. Havia uma escada em caracol que levava para o andar de cima, onde ficavam os quartos da família.
Me levaram para os fundos, onde ficava a área de serviço, a cozinha e os quartos dos empregados. Havia mais 2 funcionárias, Dona Josefa, a cozinheira, uma senhora de idade já avançada, e Zulmira, a lavadeira, uma mulher calada e de poucas palavras. Me mostraram onde eu ia dormir, um quartinho pequeno mas limpo, com uma cama de verdade. Nunca tinha dormido em cama, só em esteira no chão. Um armário de madeira e até uma mesinha com espelho. Parecia luxo demais para uma menina acostumada com quase nada. As primeiras semanas foram de adaptação e aprendizado. Eu não sabia nada sobre como uma casa de rico funcionava. Nunca tinha visto tantos tipos diferentes de talheres, tantas panelas, tantos produtos de limpeza. Dona Josefa, que não era flor que se cheire, mas tinha paciência para ensinar, foi me explicando. Esse é garfo de sobremesa, esse é de peixe. Esse pano é só para limpar o pó dos móveis, esse outro é para passar cera. Essas louças finas não pode lavar com água quente demais. Meu trabalho era de ajudante geral. Arrumava as camas, varria os quartos, ajudava na cozinha, cuidava das crianças. Tinham 2 meninos, Roberto, de 8 anos, e Carlos, de 6. Acordava antes do sol nascer e só ia dormir quando tudo estava limpo e arrumado para o dia seguinte. Era trabalho duro, mas eu já estava acostumada com a lida pesada da roça. E, comparado com o que vivia antes, ali tinha comida farta, um teto seguro, roupa limpa. Lembro que nas primeiras noites, deitada naquela cama macia, com lençol cheirando a sabão de coco, quase não conseguia dormir de tanto estranhamento. A comida era outro espanto. Nunca tinha visto tanta fartura. Café da manhã com pão, manteiga, frutas, leite. Almoço com carne todo dia, não só nos domingos como era no interior. Sobremesa. Isso era coisa que eu nem sabia que existia como item regular de refeição. Claro que eu, como empregada, comia depois da família, as sobras, mas mesmo assim era muito mais do que jamais tinha tido em casa. E havia a promessa de escola. Dona Eulália tinha falado que, depois que eu aprendesse bem o serviço, poderia frequentar aulas noturnas num colégio perto dali. Eu vivia sonhando com esse dia, imaginando como seria aprender a ler e escrever de verdade, conhecer os números, quem sabe até fazer contas como seu Albuquerque, que a gente via sempre debruçado sobre livros grandes, cheios de números na escrivaninha dele. Os filhos do casal eram meninos arteiros, mas não eram ruins comigo. O Carlos até gostava de ficar perto quando eu fazia as tarefas da casa, me perguntando sobre a vida no interior, querendo saber se eu já tinha visto cobra, se sabia nadar no rio. O Roberto era mais calado, vivia com o nariz enfiado nos livros. Às vezes, me pedia para ajudar a procurar insetos no jardim para a coleção dele. Dona Eulália era exigente, mas não era cruel. Verificava tudo o que eu fazia com olhos de lupa. Mas quando estava satisfeita, até sorria e dizia: "Tá melhorando, menina." Seu Albuquerque, no começo, quase não notava minha existência. Saía cedo para a loja de tecidos, voltava à tarde, jantava e se fechava no escritório. Nos fins de semana, recebia amigos para jogar cartas e beber conhaque, e eu servia as bebidas sem ser notada, como uma sombra. Era melhor assim, eu pensava. Os olhos dele me davam um arrepio estranho toda vez que por acaso se fixavam em mim mais do que alguns segundos. Carregava no peito saudade danada da minha família. Ficava imaginando como estavam meus irmãos, se minha mãe tinha conseguido comprar comida com o dinheiro que os patrões tinham adiantado, se meu pai tinha largado a bebida. Dona Eulália disse que eu poderia escrever cartas, que eles mandariam para Vitória de Santo Antão. Mas como, se eu mal sabia juntar as letras? Pedi a Zulmira que escrevesse para mim, ditando o que queria dizer. Mandei 3 cartas nos primeiros meses, nunca recebi resposta. Na época, achei que era porque ninguém lá sabia ler. Só muito depois descobri que as cartas nunca foram enviadas de verdade. Apesar de toda a dureza, tinha esperança. Pensava: é só um tempo. Vou aprender a ler e escrever, vou juntar dinheiro, um dia volto para buscar minha família,
para dar vida melhor para minha mãe. Era só uma menina sonhadora, que acreditava que o mundo podia ser justo, que esforço era recompensado, que pessoas de bem faziam coisas boas. Não fazia ideia de que o mundo real era bem diferente das histórias que vovó Jacinta contava, em que o bem sempre vencia no final. Naqueles primeiros meses, meu maior medo era fazer algo errado e ser mandada embora, voltar de mãos vazias para o interior. Então me esforçava mais que tudo para agradar, para aprender rápido, para mostrar serviço. Esfregava o chão até ver meu reflexo nele, engomava as roupas até ficarem duras de tanto amido, acordava antes de todo mundo para ter o café pronto assim que o primeiro da casa levantasse. Queria ser indispensável, queria que pensassem: como vivíamos antes sem essa menina? Não tinha folga ou dia de descanso. De segunda a segunda era trabalho de sol a sol, mas não reclamava, tinha sido criada para trabalhar, não conhecia outra vida. E comparado com o que passava no canavial, aquilo até parecia moleza. Sem contar que pela primeira vez na vida tinha a barriga cheia todos os dias. De noite, antes de dormir, passava a mão na minha barriga sem fome e sussurrava: obrigada, meu Deus, por essa bênção. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina ingênua de 12 anos, diria para correr dali o mais rápido que pudesse. Voltar para o interior, enfrentar a fome, qualquer coisa seria melhor do que o que estava por vir. Mas o destino não nos dá essas chances. A gente só entende o perigo quando já está preso na armadilha, com os dentes da fera fechando em volta do pescoço. A tranquilidade dos primeiros meses não passou de calmaria antes da tempestade. Tudo mudou quando Dona Eulália anunciou que precisava viajar para São Paulo para cuidar da mãe doente. Seria a primeira vez que ficaria tanto tempo longe, 2 semanas inteiras. Lembro do olhar que seu Albuquerque me lançou quando a esposa deu a notícia durante o jantar. Um olhar que agora sei reconhecer como sendo de um predador que finalmente vê o momento certo para atacar sua presa. Uma vez, me assustei quando notei sua sombra na fresta da porta do banheiro dos fundos, onde tomava banho depois de um dia de serviço. Foi rápido, mas deu tempo de ver que era ele ali, parado, espiando. Fingi que não vi. Na minha cabeça de menina, pensei: deve ser engano. Ele não faria isso. É homem de respeito. Que tola eu era. Nas semanas antes da viagem da patroa, as coisas foram mudando devagar. Tão devagar que nem percebi direito. Era um novo serviço aqui, uma bronca ali por coisa que antes ninguém reclamava. Essa roupa não tá bem passada. Esse copo ainda tá com mancha. Por que demorou tanto para atender quando chamei? Seu Albuquerque, que antes mal notava minha existência, de repente tinha olhos de gavião para cada movimento meu. Também começaram a cortar minhas pequenas liberdades. Antes, eu podia ir até a vendinha da esquina comprar alguma coisa que faltava, ou acompanhar Dona Josefa na feira no domingo. Agora, sempre tinha uma desculpa. Tem muito serviço ainda. Melhor não sair, tá perigoso para uma menina nova sozinha. Feira é lugar de gente ordinária. Fui ficando cada vez mais presa naquela casa, como passarinho em gaiola. E as cartas? Ah, as cartas. Seu Albuquerque tinha prometido mandar as cartas que eu ditava para Zulmira escrever. Depois de 3 meses sem resposta, perguntei a ele se tinha alguma notícia da minha família. Eles não sabem escrever, menina. Como vão responder? Foi o que disse, rindo como se eu fosse boba. Mas eu sabia que o padre da cidade podia ler e escrever cartas para quem não sabia. Tinha algo errado. Só muito depois descobri que as cartas que eu mandava nunca saíram daquela casa. Encontrei todas, ainda fechadas, numa gaveta do escritório dele. Quando Dona Eulália embarcou no trem para São Paulo, deixando a casa sob os cuidados do marido e das empregadas, senti um aperto no peito, um medo sem nome. Ela nem era tão boa comigo, mas sua presença de alguma forma me protegia. Mal sabemos que às vezes o mal menor nos guarda de um mal muito maior. A primeira noite sem ela foi tranquila. Seu Albuquerque jantou, se fechou no escritório como sempre fazia, e só saiu para ir dormir. Os meninos já estavam acostumados com a rotina: banho, jantar, um pouco de leitura e cama.
Dormi pensando que meus medos eram bobagem, que nada ia mudar. O ataque veio no segundo dia. Eu estava no tanque dos fundos, esfregando roupa, de costas para a porta. Era um dia quente, tinha tirado o avental para não molhar. De repente, senti mãos pesadas nos meus ombros, um corpo se encostando nas minhas costas e algo me cutucando onde não deveria. Antes que pudesse gritar, uma mão tapou minha boca. Fica quietinha, sua desgraçada, ou vai se arrepender pelo resto da vida. A voz de seu Albuquerque sussurrou no meu ouvido. O bafo quente de charuto misturado com bebida, me dando até uma vontade de vomitar de tão perto que o desgraçado chegou. Tentei me debater, mas o que podia uma menina franzina contra um homem adulto, forte, determinado? Ele me virou de frente, ainda tapando minha boca, os olhos dele brilhando de um jeito que nunca vou esquecer. Não era mais o olhar do patrão sério, era olhar de bicho tarado, de predador. Faz tempo que te observo, sua imundinha. Acha que não vejo como rebola por aí pela casa? Como olha pra mim, me querendo? Agora você vai me dar o que tá prometendo. Aconteceu ali mesmo, encostada naquele tanque de lavar roupa, com sabão ainda nas minhas mãos, água respingando no chão. Ele me apertava com força, tanta força que parecia que ia rasgar minhas roupas. Seu Albuquerque era grande e eu miudinha. Ele me machucava e eu, sem ter o que fazer, só conseguia chorar. Ele fazia o que queria, porque eu sabia que se falasse algo, seria pior. Só sei que minha infância acabou ali, junto com qualquer inocência que ainda tinha. Quando terminou, ele ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido, acendeu um charuto e disse, soltando fumaça na minha cara: "Se contar pra alguém, te mando de volta pro engenho. Tua mãe e teus irmãozinhos vão morrer de fome por tua causa. Tu entendeu?" Eu só consegui balançar a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar, o corpo todo tremendo. Naquela noite, engruvinhada na cama, senti dores que nunca tinha sentido antes. Não só no corpo, mas lá no fundo da alma. Pela primeira vez pensei em fugir. Mas para onde? Não conhecia ninguém na cidade grande. Não tinha um tostão, não sabia nem que rumo tomar para voltar para Vitória de Santo Antão. E tinha o medo do que aconteceria com minha família se eu sumisse. Naquela época, acreditava mesmo que eles dependiam do dinheiro que eu supostamente mandava. Só depois entendi que nunca tinham recebido nada. O problema é que os abusos continuaram, sempre quando Dona Josefa e Zulmira não estavam por perto. No quarto de passar roupa, na despensa, no meu próprio quartinho quando todos dormiam. Aprendi a separar minha mente do corpo durante aqueles momentos. Mandava meus pensamentos para longe, para os canaviais da minha infância, para o colo da minha mãe, para qualquer lugar que não fosse ali. Vivia num estado constante de medo e vigilância, sempre olhando por cima do ombro, sempre tensa quando ouvia passos se aproximando. Quando Dona Eulália voltou, achei que as coisas iam melhorar, que ele ia parar com medo de ser descoberto. Mas ele só ficou mais cuidadoso. Esperava os momentos em que ela saía para visitar amigas, para ir à missa, para levar os meninos na escola. Era como se tivesse um sexto sentido para saber quando estávamos sozinhos na casa. Ele brotava do nada, com aquele olhar aterrorizante e cheio das vontades para matar. E eu deixava. Era melhor ele matar as vontades dele do que me matar, ou então mandar matar minha família. Eu paguei caro, paguei com meu corpo. Uma dívida que nem existia. Agora, antes de continuar com a parte mais pesada da história, deixa eu ver quem tem realmente coragem de ouvir até o final. Aposto que você aí nem vai ter estômago para apertar esse botãozinho de curtir depois do que vou contar. Os fracos param por aqui mesmo, só os de coração forte seguem comigo até o final. Será que você é forte o suficiente, ou vai ser só mais um que não aguenta a verdade crua da vida? 3 meses depois da primeira vez, notei que minha barriga estava começando a crescer, e minha menstruação, que tinha vindo só 2 vezes na vida antes disso, não aparecia mais. No começo, não entendi o que era aquilo. Lembrem que eu era uma menina de interior, sem educação nenhuma sobre o próprio corpo. Foi Dona Josefa que percebeu, quando me viu vomitando de manhã cedo vários dias seguidos.
Menina, tu só pode tá buchuda, ela disse, olhando minha barriga com olhos arregalados. Quem foi que fez isso? Nem precisei responder. O olhar dela dizia que já sabia. Também dizia outra coisa. Pena. Pena porque sabia o que vinha pela frente. Não é a primeira vez que acontece aqui nessa casa, ela sussurrou, olhando para a porta para ter certeza que ninguém ouvia. A última menina que engravidou foi mandada embora do dia para a noite, sumiu no mundo. Ninguém nunca mais soube dela, dizem até que foi dessa pruma melhor. Tentei esconder o quanto pude, usando aventais largos, me encolhendo quando Dona Eulália estava por perto. Mas barriga de grávida é coisa que não dá para esconder para sempre. Numa tarde, enquanto eu servia o chá, a xícara tremeu na minha mão e derramou no vestido da patroa. Ela se levantou num pulo, gritando, e no movimento meu avental ficou esticado contra o corpo, revelando a barriga já visível para os 4 meses de gravidez que eu devia ter. Os olhos dela se arregalaram, primeiro em choque, depois em fúria. Sua vagabunda! Quem foi? Com quem você anda se deitando? Antes que pudesse responder, ela já deduziu tudo sozinha. A expressão no meu rosto, o medo nos meus olhos quando seu Albuquerque entrou na sala, atraído pelos gritos. Foi você, não foi? Só não diz que foi com meu marido. Agora eu te pergunto, como ela já sabia que era ele? Ela sabia o que o desgraçado fazia com as meninas que trabalhava na casa. Só não fazia nada porque ela era interesseira e sabia que separar daquele desgraçado seria pior. O que se seguiu foi um inferno. Dona Eulália, tomada de fúria, me atacou ali mesmo. Tapas, socos, puxões de cabelo, chutes. Gritava coisas horríveis, me chamando de todos os nomes, dizendo que eu tinha seduzido o marido dela, que era uma intrusa, uma destruidora de lares. Eu, caída no chão tentando proteger a barriga, só conseguia chorar e negar, mas ninguém me ouvia. Seu Albuquerque, aquele covarde, negou tudo. Disse que eu estava inventando, que devia ter me envolvido com algum funcionário, algum homem da rua. Essa gente do interior não tem vergonha, Eulália. Vê se eu ia olhar para uma imundice dessas? A encenação dele foi tão boa que quase acreditei. Quase duvidei da minha própria memória, da minha própria dor. Fui trancada no quarto dos fundos por 3 dias, sem comida, só com água que Dona Josefa me passava escondido. Ouvia as brigas deles pela janela, ela gritando, ele negando, os meninos chorando confusos. No 3º dia, a porta se abriu. Era seu Albuquerque, com uma expressão que misturava raiva e algo mais, algo calculista. Tá vendo o que você fez, sua desgraçada? Quase destruiu minha família. Como se a culpa fosse minha, como se eu, uma menina de 13 anos, tivesse seduzido um homem adulto. Mas vou resolver isso. Você vai sumir da nossa vida. Se falar alguma coisa para alguém, se tentar culpar a mim, acabo com você e sua família. Entendeu? Naquela mesma noite, com o corpo ainda dolorido da surra, sangrando de machucados que nem tinha percebido na hora, fui colocada numa carroça coberta. Pensei que finalmente estava sendo mandada de volta para casa, em desgraça, mas pelo menos longe daquele homem. Que tola eu era, achando que meu sofrimento tinha acabado. Mal sabia que estava apenas começando. A carroça não tomou o rumo da estação de trem, tomou o caminho do porto. Paramos em frente a um casarão antigo, pintado de rosa desbotado, com janelas grandes cobertas por cortinas grossas. Só tinha uma placa pequena na entrada. Casa das Rosas, estabelecimento privado. Na época, não entendi o que aquilo significava. Logo, aprenderia. Seu Albuquerque me arrastou para dentro, ainda chorando e confusa. No interior, uma sala grande, iluminada com luzes avermelhadas, decorada com móveis de veludo surrado, espelhos grandes nas paredes. Algumas mulheres jovens, vestidas com roupas que eu, na minha inocência, achei muito bonitas, coloridas, brilhantes, decotadas. Depois entendi que eram roupas de prostituta. Uma mulher alta de meia-idade, cabelos tingidos de vermelho escuro, maquiagem pesada, veio nos receber. Era Madame Laura, a dona do lugar. Seu Albuquerque falou com ela em particular, num canto. Vi dinheiro trocar de mãos. 300 cruzeiros, soube depois.
o preço da minha vida. Descobri também que ele tinha uma dívida antiga com a casa, de noites que passava lá, bebendo e se divertindo com as meninas, escondido da esposa. Eu era o pagamento dessa dívida. Meu primeiro impulso, quando entendi o que estava acontecendo, foi correr. Mas para onde? Com uma barriga de grávida, sem conhecer nada além daquelas poucas ruas? E ainda tinha o medo do que ele podia fazer com minha família, as ameaças que não saíam da minha cabeça. Fiquei paralisada enquanto decidia o meu destino como se eu nem estivesse ali. A madame me olhou de cima a baixo, com olhos frios e calculistas. Tá muito nova, mas dá pro gasto. Se não fosse essa barriga... Virou-se pro seu Albuquerque. Vou aceitar como parte do pagamento, mas não como quitação total. Depois que parir, se sobreviver, ela começa a trabalhar para abater o resto. E assim, num piscar de olhos, deixei de ser uma empregada doméstica explorada para virar propriedade de um bordel. Deixei de ter nome, virei Esmeralda, porque, segundo a madame, meus olhos verdes eram meu único atrativo. Homem gosta de exótico, ela disse quando me deu o nome novo. Menina de olho verde não é comum por essas bandas. O casarão era enorme por dentro, com 2 andares. No térreo ficava o salão principal, onde os clientes bebiam, jogavam cartas e escolhiam as meninas, e algumas salas privadas para os encontros. No andar superior ficavam os quartos das moças, pequenos cubículos com apenas uma cama, um criado mudo e uma bacia para lavar o rosto. Eu dividiria um desses quartos com outras 3 meninas, em camas que revezávamos conforme o horário de trabalho. Foi na Casa das Rosas que conheci o que era realmente ser tratada como mercadoria. Tudo tinha preço. A comida que comíamos, as roupas que usávamos, o sabão para se lavar, o pó de arroz para esconder olheiras, e tudo virava dívida. A famosa dívida que nunca acabava, que só crescia, não importava quanto trabalho fosse feito para pagá-la. Por causa da gravidez, me deixaram fora de circulação nos primeiros meses. Não atendia clientes, mas trabalhava na limpeza do lugar, ajudava na cozinha, servia bebidas. Foi um período de observação, de aprendizado forçado. Via como as outras meninas, muitas não muito mais velhas que eu, se comportavam, como falavam com os clientes, como fingiam prazer e interesse nas conversas mais entediantes. Também aprendi sobre as regras da casa. Eram muitas e rigorosas. Quem desobedecia era castigado, desde ficar sem comer até apanhar com uma chibata que Madame Laura guardava no escritório dela. Disciplina é tudo nesse negócio, ela dizia. Homem paga pelo sonho, não pela realidade. Se quer realidade, fica com a esposa em casa. Foi nessa época que ganhei o leque de madrepérola que guardei a vida toda. Não foi presente de bondade. Foi ferramenta de trabalho. Uma jovem de classe sabe manejar um leque, disse Madame Laura, me entregando aquele objeto delicado. Aprende a abrir devagar, a esconder metade do rosto, a fazer charme. Homem rico gosta de pensar que tá com mulher refinada, mesmo sendo uma caipira como tu. A gravidez avançou, difícil e complicada. Sem cuidado médico adequado, sem alimentação decente, com o estresse constante, meu corpo de menina lutava para manter aquela vida dentro de mim. Eu tinha sentimentos confusos sobre aquela criança. Por um lado, era resultado de algo terrível, parte do homem que tinha destruído minha vida. Por outro, era um ser inocente, parte de mim também, a única família que me restava no mundo. Estava com quase 7 meses quando o pior aconteceu. Tropecei numa escada, caí alguns degraus. A dor foi imediata, seguida pelo sangue. Muito sangue. Gritei, mas ninguém veio por um tempo. Gritos eram comuns naquele lugar, ninguém dava importância. Quando finalmente me encontraram, já era tarde demais para a criança. Madame Laura chamou uma parteira, não por preocupação comigo, mas por medo de perder o investimento se eu morresse também. A mulher, uma senhora com mãos ásperas e olhar cansado, fez o que pôde. Tirou o bebê já sem vida. Um menino, soube depois, e estancou o sangramento. Essa aí não vai ter mais filho nunca,
ela disse para Madame, como se eu não estivesse ali, ouvindo tudo. Teve sorte de não morrer junto. Passei semanas entre a vida e a morte, com febre alta, infecção. Delirava, chamava por minha mãe, por Deus, por qualquer um que pudesse me tirar daquele inferno. Sobrevivi por teimosia ou por azar, até hoje não sei. O que sei é que, quando a febre finalmente baixou e recobrei os sentidos, algo tinha mudado dentro de mim. O último pedaço da menina que eu fui tinha morrido junto com aquele bebê sem nome. Assim que me recuperei o suficiente para ficar de pé, Madame Laura veio me ver. Agora sim vai começar a me dar um troco, menina. Finalmente vou poder usar do meu investimento. Hora de começar a trabalhar de verdade, anunciou, sem qualquer compaixão. Já perdemos tempo e dinheiro demais com você. Me deram roupas, um vestido vermelho decotado, sapatos de salto que mal conseguia andar, maquiagem pesada para esconder o rosto ainda abatido pela doença. E me jogaram no salão como carne fresca no meio dos lobos. A primeira noite foi a pior. O primeiro cliente chegou chegando. O desgraçado fez de mim gato e sapato. Acabou com meu corpinho de menina nova. Nem consigo contar em detalhes, mas acho que é melhor assim. Só sei que chorei até não ter mais lágrimas. Implorei. Tentei fugir. Nada adiantou. Ou isso, ou a rua. Foi o ultimato da madame quando reclamei para ela. E na rua, sem dinheiro, sem família, sem ninguém, você não dura um dia. Pelo menos aqui tem teto e comida. Era uma prisão, mas ela tinha razão. Lá fora, o mundo seria ainda mais cruel para uma menina como eu. Com o tempo, aprendi a sobreviver naquele ambiente. Aprendi a sorrir quando queria chorar, a fingir prazer quando sentia dor ou nojo, a dançar quando mal conseguia ficar de pé depois de já ter sido usada por 2 ou 3 clientes numa mesma noite. Aprendi a beber sem ficar bêbada, só o suficiente para aguentar a noite. Aprendi a identificar os clientes perigosos, os que gostavam de machucar e a evitar eles quando possível. Também aprendi que tinha coisas para adormecer a dor. Não só o álcool, mas outros remédios, uns pós estranhos que circulavam entre as meninas. Coisas que faziam a mente flutuar, que transformavam a realidade em sonho, que deixavam o corpo agir enquanto a consciência adormecia. Era tentador demais. Vi muitas moças se perderem nesse caminho, virarem sombras antes mesmo dos 20 anos. Prometi a mim mesma que não seria uma delas, que por pior que fosse, enfrentaria aquilo consciente. Os meses passaram, depois os anos. Aos 14 anos, já era veterana na Casa das Rosas. Tinha meus clientes regulares, sabia as regras, cumpria minha cota. Por fora, parecia adaptada. Por dentro, morria um pouco a cada dia. A sensação de não ser mais humana, de ser apenas um corpo, uma mercadoria, ia corroendo o que restava da minha alma. Foi num domingo à tarde, dia mais calmo na casa, que cheguei ao fundo do poço. Tinha sido uma noite especialmente difícil, com um cliente violento que deixou marcas nos meus braços, nas minhas costas. O desgraçado me machucou tanto que achei que não ia sobreviver para contar história. O que ele fez comigo era um absurdo. Eu nem sabia que era possível sair viva de um programa daqueles. Deitada na cama do quartinho que dividia com as outras, olhando para o teto descascado, tive uma certeza. Eu não queria mais viver daquele jeito. Esperei todas saírem. Peguei um pedaço de vidro que tinha guardado de uma garrafa quebrada na noite anterior durante uma briga e sentei na beirada da cama. Olhei para o meu pulso, a pele fina onde as veias azuis apareciam. Seria rápido, pensei. Alguns minutos de dor e depois o descanso eterno. Quem sentiria minha falta? Ninguém. Quem choraria no meu enterro? Ninguém. Seria só mais uma prostituta anônima na vala comum do cemitério. Encostei o vidro na pele, já sentindo o alívio que viria quando a porta se abriu de repente. Era Lourdes, uma menina que tinha chegado há pouco tempo, vinda do interior de Alagoas. Mais nova ainda que eu quando cheguei, talvez 11 ou 12 anos.
Os olhos dela se arregalaram ao entender o que eu estava prestes a fazer. Não disse nada. Não gritou. Não chamou ninguém. Apenas se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, e sentou do meu lado na cama. Pegou minha mão com o caco de vidro e, em silêncio, foi afrouxando meus dedos até que o deixei cair. Depois me abraçou. Um abraço apertado, de quem entende a dor porque também a sente. Choramos juntas, em silêncio, por minutos que pareceram horas. Se você for, quem vai cuidar de mim? Ela sussurrou finalmente com voz embargada. Você é a única que tem sido boa comigo aqui. Naquele momento, percebi algo importante. Mesmo no inferno, podemos encontrar razões para continuar. Mesmo na escuridão mais profunda, podemos ser luz para alguém. Talvez fosse esse o propósito, sobreviver não só por mim, mas por aquelas que viriam depois, que precisariam de alguém para mostrar o caminho. Foi depois desse dia que comecei a prestar mais atenção no que acontecia ao meu redor. Não apenas a sobreviver, mas a observar, a entender como aquele mundo funcionava. Como os homens que frequentavam a casa se comportavam, o que diziam, o que faziam. E percebi algo curioso. Eles falavam. Falavam muito. Na intimidade de um quarto de bordel, com uma menina que consideravam inferior, descartável, os homens baixavam a guarda. Contavam segredos, fofocas, negócios ilícitos, traições, tanto amorosas quanto comerciais. Prefeitos, delegados, comerciantes, todos tinham algo a esconder, todos tinham podres no currículo. E todos, depois de algumas doses de uísque caro, com o ego inflado por terem uma jovem aparentemente admirada aos seus pés, abriam a boca mais do que deviam. Comecei a ouvir atentamente, a guardar informações, a conectar pontos. Quem devia a quem? Quem tinha rabo preso com quem? Quem estava traindo a esposa com a cunhada? Quem estava desviando dinheiro da prefeitura? Quem estava contrabandeando tecido da Argentina? Eram peças de um quebra-cabeça, que na época eu nem sabia para que serviria. Mas instintivamente sentia que conhecimento era poder, e poder era algo que eu nunca tinha tido na vida. Também comecei a mudar minha abordagem com os clientes. Em vez de apenas aguentar, de ser passiva, aprendi a fazer perguntas, a parecer interessada nas histórias deles, a ganhar confiança. Nossa, o senhor é tão inteligente. Como conseguiu fazer um negócio desses? Me conta mais sobre seu trabalho. Era tudo fingimento, claro, mas funcionava como mágica. Homens adoram plateia, especialmente plateia feminina, que parece impressionada com suas façanhas. Uma noite, um cliente regular, um despachante da alfândega que controlava boa parte do que entrava e saía do porto, bebeu além da conta e começou a falar sobre um esquema de contrabando de tecidos finos. Mencionou vários nomes envolvidos, inclusive o de um comerciante importante que eu conhecia bem, Seu Albuquerque. Meu coração acelerou ao ouvir aquele nome, mas mantive o rosto impassível. Continuei fazendo perguntas casuais, como se fosse mera curiosidade. Percebi naquele momento que talvez, só talvez, tivesse encontrado uma forma de fazer justiça. Não pela força. Eu não tinha nenhuma. Não pela lei. A lei não protegia meninas como eu. Mas pela informação. Pelos segredos que aqueles homens deixavam escapar nas noites de bebedeira e luxúria. Talvez fosse possível virar o jogo, usar contra eles as mesmas armas que usavam contra nós. O poder, a manipulação, o medo da exposição. Foi quando comecei a elaborar um plano. Um plano lento, paciente, meticuloso, como uma aranha tecendo sua teia. Um plano que levaria anos para se concretizar completamente, mas que começaria com algo simples. Conhecimento. Conhecimento sobre os homens que frequentavam a Casa das Rosas, seus segredos, suas fraquezas, suas conexões. E, especialmente, conhecimento sobre seu Albuquerque, o homem que tinha destruído minha vida e que, sem saber, havia colocado em movimento sua própria destruição. Minha aliada mais improvável apareceu quando eu menos esperava.
Dona Carmen era a cozinheira da Casa das Rosas, uma senhora de seus 60 anos, cabelos completamente brancos, sempre escondidos debaixo de um lenço colorido. Tinha a cara fechada, ranzinza, falava pouco e resmungava muito. As meninas tinham medo dela, de seu temperamento difícil e língua afiada. Mas com o tempo, percebi que aquela casca dura escondia algo diferente. Tudo começou numa tarde em que me mandaram ajudar na cozinha, descascando batatas para a sopa da noite. Enquanto trabalhava, vi um livro pequeno no canto da mesa. Peguei curiosa, tentando decifrar as letras na capa. Dona Carmen me pegou no flagra e pensei que ia levar uma bronca daquelas. Em vez disso, ela perguntou num tom surpreendentemente suave: "Sabe ler, menina?" Confessei que não, que só conhecia algumas letras que tinha aprendido no pouco tempo de escola. Ela ficou me olhando um tempo, como quem avalia uma situação, então decidiu: "Posso te ensinar se quiser, mas tem que ser segredo. Madame não gosta de empregada sabida demais." Assim começaram nossas aulas secretas. 3 vezes por semana, quando a casa estava mais calma, geralmente nas tardes de domingo e segunda, eu escapulia para a cozinha com a desculpa de ajudar. Entre descascar legumes e lavar panelas, aprendia o alfabeto, as junções de letras, os sons das palavras. Dona Carmen era paciente à sua maneira rude. "Não, sua tonta, essa letra é P, não B. Presta atenção." Ela tinha sido professora em Garanhuns, sua cidade natal, antes de uma tragédia pessoal, que nunca quis me contar em detalhes, a forçara a abandonar a profissão. Acabou como cozinheira de bordel porque, como dizia, barriga não aceita desculpa de orgulho e fome é pior que vergonha. Apesar da dureza da vida, guardava consigo o gosto pelos livros e pela educação. Em 6 meses, já conseguia ler frases simples. Em 1 ano, estava devorando os poucos livros que Dona Carmen emprestava. Romances antigos, um dicionário surrado, até uma gramática que ela guardava como tesouro. A leitura abriu um mundo novo para mim, uma porta de escape que nem as drogas que circulavam na casa poderiam oferecer. Por algumas horas, enquanto lia escondida no quartinho depois que todos dormiam, deixava de ser Esmeralda a prostituta e voltava a ser Ivanilde, a menina que sonhava conhecer as palavras. Junto com a leitura, veio a escrita. Mãos calejadas de trabalho pesado aprenderam a manejar o lápis com delicadeza crescente. No começo, eram garranchos quase ilegíveis. Com o tempo e prática constante, minha letra foi melhorando até ficar legível, até bonita. Dona Carmen me ensinou também rudimentos de matemática: somar, subtrair, multiplicar. Para não ser enganada nas contas, ela dizia. Mal sabia o quanto aquele conhecimento seria útil para o meu plano. 3 anos se passaram desde que fui vendida para a Casa das Rosas. Já não era mais a novidade, a caipira de olhos verdes que atraía a curiosidade. Tinha meus clientes fixos, homens que me procuravam regularmente, que preferiam minha companhia discreta à exuberância das meninas mais novas. Tinha aprendido a sobreviver, a navegar naquele mundo, a esconder meus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos ensaiados e gestos mecânicos. Foi numa noite chuvosa de inverno, dessas que deixam o Recife encharcado e melancólico, que tive o reencontro que mudaria tudo. Estava no salão, sentada num canto, quando a porta se abriu e ele entrou. Seu Albuquerque, mais gordo do que me lembrava, o rosto vermelho e suado, o charuto eterno preso entre os dentes. Meu sangue gelou. Meu primeiro instinto foi correr, me esconder, mas algo me manteve pregada na cadeira, observando. Ele não me viu de imediato. Cumprimentou Madame Laura efusivamente, como velho conhecido, pediu uma bebida, reclamou da chuva que tinha encharcado seu terno caro. Seu olhar percorreu o salão, avaliando as moças disponíveis naquela noite. Quando seus olhos pousaram em mim, não houve reconhecimento imediato, apenas o interesse de um cliente por uma mercadoria. Aquela ali, a de verde, nunca vi antes. Ele comentou com Madame, apontando para mim como quem aponta para um objeto numa vitrine.
Eu usava um vestido verde esmeralda, presente de um cliente regular, que realçava a cor dos meus olhos. Madame fez sinal para que eu me aproximasse. Levantei como se estivesse em transe, cada passo me levando mais perto do homem que tinha destruído minha vida. Esta é Esmeralda, apresentou Madame, uma das nossas mais discretas e educadas. Fiquei de pé diante dele, o rosto composto numa máscara de indiferença profissional, enquanto por dentro meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. Ele me examinou com olhos semicerrados, como quem tenta lembrar de algo. Tem algo familiar nela. Já esteve aqui antes? Perguntou a Madame, não a mim, como se eu não pudesse responder por mim mesma. Está conosco há 3 anos, desde bem jovem, respondeu Madame, sempre cuidadosa para não revelar idades exatas, já que muitas de nós tínhamos chegado ali ainda crianças. Foi então que vi o reconhecimento surgir nos olhos dele, como uma lâmpada que se acende lentamente. Uma mistura de surpresa e diversão perversa. Ele soltou uma risada curta, quase um latido. Ora, ora, se não é a empregadinha lá de casa, a que engravidou e deu problema. Virou-se para Madame. Você não me disse que era ela que tinha comprado de mim. Que coincidência! Voltou a me encarar, agora com óbvio interesse reacendido. E até que ficou bonitinha, apesar de tudo. Algo dentro de mim tremia de raiva, de nojo, de todos os sentimentos reprimidos por anos. Mas por fora, mantive a compostura, o sorriso fixo, os olhos baixos como mandavam as regras da casa. Ele, tomado por alguma perversidade nostálgica, me escolheu para aquela noite. Enquanto subíamos as escadas para um dos quartos, ele ia se gabando como se tivesse feito algo muito esperto. Fiz um bom negócio com você, hein? Tava me dando prejuízo lá em casa, criando caso com minha mulher, e ainda consegui abater uma dívida aqui. Negócio da China. Ria da própria esperteza, do próprio triunfo sobre uma menina de 12 anos que ele tinha abusado e descartado. Foi naquele momento, ouvindo aquela risada repulsiva, que algo cristalizou dentro de mim. A vaga ideia de vingança que vinha cultivando nos últimos anos ganhou forma e direção. Não seria apenas sobrevivência a partir dali, seria guerra. Uma guerra silenciosa, paciente, meticulosa, que ele nem saberia que estava enfrentando até ser tarde demais. Na manhã seguinte, com as marcas do encontro ainda frescas no corpo e na alma, comecei meu plano. Pedi a Dona Carmen um caderno. Para praticar a escrita, expliquei. Ela me deu um velho caderno escolar, de capa dura, azul, que tinha guardado dos tempos de professora. Aquele caderno simples se tornaria minha arma mais poderosa. Comecei a registrar tudo. Cada cliente importante que frequentava a casa, cada comentário aparentemente inocente sobre negócios, cada fofoca sobre outros homens poderosos da cidade. Anotava nomes, datas, valores mencionados, conexões entre pessoas. No início, eram apenas fragmentos desconexos, mas com o tempo, um mapa foi se formando, um mapa do submundo de poder e corrupção que sustentava a alta sociedade recifense. Escondia o caderno num esconderijo que tinha feito no forro do meu colchão, um pequeno corte na parte de baixo, onde ninguém pensaria em procurar. Cada noite, depois que a casa silenciava, eu acrescentava novas informações, revisava as antigas, traçava conexões. Com o passar dos meses, uma rede intrincada de segredos, favores, traições e crimes foi tomando forma naquelas páginas. Descobri, por exemplo, que seu Albuquerque não era apenas um comerciante de tecidos. Era também contrabandista. Trazia seda e linho da Europa sem pagar impostos, subornando funcionários da alfândega. Descobri que tinha um sócio secreto no negócio, o Dr. Antenor, juiz de direito respeitadíssimo na cidade, que oferecia proteção legal em troca de uma porcentagem dos lucros. E que esse mesmo juiz era desafeto declarado do coronel Jerônimo, delegado linha dura que vivia prometendo acabar com a corrupção no porto. Também descobri rivalidades comerciais, especialmente com outro comerciante de tecidos, o português Machado, que tinha perdido espaço no mercado por causa das práticas desleais de Albuquerque.
E segredos pessoais ainda mais sórdidos, como o filho bastardo que ele mantinha escondido em Jaboatão, fruto de um caso com a cunhada, irmã mais nova de Dona Eulália. Cada pedaço de informação era uma peça do quebra-cabeça, uma possível alavanca para mover as engrenagens da destruição que eu planejava. Foi quando percebi que precisava ser ainda mais metódica. Fiz um mapa de todas as pessoas importantes conectadas a Albuquerque, classificando-as como aliados, rivais ou neutros. Identifiquei pontos fracos em cada relação, possíveis estopins de conflito. Depois de quase um ano de coleta paciente, era a hora do primeiro movimento. Escolhi como alvo inicial o vereador Domingos Santana, político ambicioso que era aliado de Albuquerque, mas que, segundo minhas anotações, também tinha interesse na próxima eleição para prefeito, cargo que o atual prefeito, compadre e protetor de Albuquerque, ocupava há 2 mandatos. Escrevi um bilhete anônimo, com letra cuidadosamente disfarçada. Caro vereador Santana, como seu admirador e pensando em seu futuro político, julgo importante informar que seu aliado A tem feito comentários pouco lisonjeiros sobre suas chances eleitorais em reuniões com o atual prefeito. Segundo dizem, já está acertado que o apoio oficial irá para o Dr. Saraiva e não para a VS, como havia sido prometido. Um amigo. O bilhete era vago o suficiente para parecer apenas uma fofoca política, mas específico o bastante para plantar a semente da dúvida. Consegui que uma das meninas que tinha permissão para sair entregasse o envelope no escritório do vereador, como um favor a um cliente que ela nem existia. O resultado veio mais rápido do que eu esperava. Na semana seguinte, durante uma sessão da Câmara Municipal, o vereador Santana fez um discurso inflamado, criticando a atual administração e, especificamente, os empresários que se aproveitam de amizades com o poder público para lucrar às custas do povo. Não mencionou nomes, mas todos sabiam a quem se referia. O primeiro raio da tempestade que eu estava conjurando tinha caído. Animada com o sucesso da primeira investida, planejei o próximo passo. Desta vez, mirei mais alto. O coronel Jerônimo, delegado conhecido por sua rigidez e por não gostar de Albuquerque, recebeu um envelope contendo detalhes específicos sobre o esquema de contrabando no porto, nomes, datas de chegada de mercadorias, valor aproximado das propinas pagas. Novamente, nada que pudesse ser rastreado até mim, apenas informações que qualquer pessoa próxima ao esquema poderia saber. 2 semanas depois, houve uma batida policial no armazém de Albuquerque, no porto. Encontraram tecidos importados, sem documentação legal, livros contábeis com irregularidades. Não foi o suficiente para prendê-lo. O juiz Antenor tratou de abafar o caso. Mas foi um golpe em sua reputação e no bolso, com multas pesadas e mercadoria apreendida. Percebi então que precisava trabalhar em várias frentes simultaneamente para derrubar um homem tão bem conectado. Comecei a semear discórdia entre ele e seus concorrentes comerciais. O português Machado recebeu informações sobre como Albuquerque subornou um fiscal para multar sua loja por irregularidades inexistentes. O resultado foi um processo acusando Albuquerque de concorrência desleal, que se arrastaria por anos nos tribunais, consumindo tempo e dinheiro. Também identifiquei fornecedores importantes e trabalhei para minar essas relações. Uma carta anônima para um distribuidor de tecidos em São Paulo, sugerindo que Albuquerque estava negociando com um concorrente para abandoná-lo, resultou no corte de crédito e condições especiais que ele desfrutava há anos. A cada golpe, eu observava de longe os efeitos. Via Albuquerque chegando na Casa das Rosas com a testa mais enrugada, reclamando mais das dificuldades, bebendo mais para esquecer os problemas. Ele nem desconfiava que a prostituta discreta que ocasionalmente escolhia, agora não por reconhecê-la do passado, mas porque eu cuidadosamente me colocava em seu caminho, era a arquiteta de sua ruína. O golpe mais devastador, porém, ainda estava por vir. Depois de quase 2 anos de trabalho silencioso, finalmente tive acesso ao que precisava. O endereço da casa onde Albuquerque mantinha sua segunda família em Jaboatão.
Um cliente bêbado, funcionário dos Correios que sabia do caso porque entregava as cartas e encomendas que Albuquerque mandava, deixou escapar essa informação numa noite de indiscrição. A carta para Dona Eulália foi a mais difícil de escrever. Não porque sentia pena dela. Ela tinha sido tão cruel comigo quanto o marido, mas porque precisava acertar o tom exato. Não podia parecer vingança pessoal, tinha que soar como preocupação genuína de alguém próximo. Prezada Senhora Eulália, escrevo esta carta com o coração pesado, mas não posso mais suportar ver uma mulher de sua qualidade ser enganada tão descaradamente. Seu marido mantém outra família em Jaboatão dos Guararapes, na Rua das Flores, número 37, com sua própria cunhada, Marieta. Tem um filho de 7 anos, que leva o nome do pai. Ele visita esta família 2 vezes por semana, sempre dizendo à senhora que está em viagens de negócios. Se não acredita, basta ir ao endereço mencionado numa quinta-feira à tarde. Uma amiga verdadeira. O escândalo foi imediato e devastador. Dona Eulália, mulher orgulhosa de família tradicional, não tolerou a humilhação pública quando descobriu que os rumores sobre o caso do marido com sua própria irmã mais nova eram verdadeiros. Exigiu separação imediata, algo raríssimo naquela época, especialmente em famílias conservadoras. O pai dela, homem influente na política local, garantiu que Albuquerque perdesse não apenas metade de seus bens, mas também todas as conexões sociais e políticas que vinham com o casamento. De uma vez só, Albuquerque perdeu a esposa, a casa, a posição social, os contatos políticos. O prefeito, temeroso do escândalo respingar nele, cortou relações. O juiz Antenor, vendo o barco afundar, já não atendia seus telefonemas. Os amigos de longa data cruzavam a rua para não cumprimentá-lo. A loja de tecidos, já abalada pelos problemas anteriores, não resistiu ao golpe final. Os clientes da alta sociedade, em sua maioria, conhecidos de Dona Eulália, pararam de frequentar o estabelecimento. Os fornecedores, sentindo o cheiro de falência, passaram a exigir pagamento adiantado. Em menos de 1 ano após o escândalo do filho bastardo, a Casa dos Tecidos Albuquerque, que existia há 3 gerações, fechou as portas. Durante todo esse tempo, continuei na Casa das Rosas, observando a queda do homem que tinha me vendido como mercadoria. Ele ainda aparecia por lá, cada vez mais raramente, cada vez mais decaído. O terno elegante deu lugar a roupas surradas, o charuto caro a cigarros ordinários. Já não podia pagar pelas meninas mais requisitadas, contentava-se com as mais velhas ou menos atraentes, as que cobravam menos. Em sua arrogância, nunca desconfiou que eu pudesse ser a arquiteta de sua destruição. Nas poucas vezes que ainda me escolhia, sempre quando estava especialmente bêbado e nostálgico, desabafava suas desgraças, culpando todos à sua volta: a ex-mulher, os concorrentes invejosos, os políticos traidores, o destino cruel. Nunca olhou para suas próprias ações como a verdadeira origem de sua queda. O último capítulo dessa história de vingança aconteceu quase 5 anos depois da minha chegada à Casa das Rosas, numa tarde ensolarada de domingo. Eu tinha conseguido permissão para sair, privilégio raro, concedido apenas às moças mais confiáveis, para comprar alguns itens pessoais. Caminhava pela Rua da Imperatriz, uma das mais movimentadas do centro do Recife, quando o vi. Sentado na calçada, encostado numa parede, estava o que restava de seu Albuquerque. Roupas rasgadas e sujas, barba por fazer há semanas, olhos vermelhos e inchados de quem bebia o que conseguia, quando conseguia. Estendia um chapéu surrado aos passantes, implorando por algumas moedas. A maioria passava direto, desviando o olhar como se a miséria fosse contagiosa. Parei a alguns metros dele, observando. O homem que um dia tinha sido dono de uma das maiores lojas da cidade, que frequentava os melhores clubes, que era compadre do prefeito, agora mendigando na rua como tantos miseráveis que ele antes desprezava. Era a visão da justiça que eu tanto tinha almejado. Aproximei-me lentamente. Quando estava bem na frente dele, parei. Ele ergueu os olhos, a mão estendida automaticamente.
Uma moedinha, pelo amor de Deus, dona, murmurou com voz pastosa. Olhei bem fundo nos olhos dele, esperando um lampejo de reconhecimento. Nada. Para ele, eu era apenas mais uma possível doadora, não a menina que ele tinha abusado, engravidado e vendido, nem a mulher que meticulosamente o tinha destruído ao longo de anos. Por um momento, quase senti pena. Quase me inclinei para dar algum dinheiro, quase ofereci palavras de consolo, mas então me lembrei de tudo. Do quartinho dos fundos, do tanque de lavar roupa, da carroça no meio da noite, dos 300 cruzeiros, do fiz um bom negócio. Virei as costas e segui meu caminho, deixando-o para trás, assim como ele tinha feito comigo anos antes. A diferença é que ele tinha me descartado no auge do seu poder, certo de sua impunidade. Eu o deixava no fundo do poço, sabendo exatamente como e por que ele tinha chegado lá. Soube, meses depois, que ele tinha morrido numa noite fria de inverno, sozinho, de pneumonia agravada pelo alcoolismo, num beco qualquer perto do porto. Não houve velório pomposo, não houve nota nos jornais elogiando o distinto comerciante. Apenas mais um indigente anônimo enterrado na vala comum. Me diga uma coisa sincera. Você acha errado o que eu fiz? Destruí um homem completamente usando as próprias palavras dele, manipulei pessoas poderosas para servir minha vingança, e quando o vi na sarjeta, eu nem mesmo ofereci um copo d'água. Passei do lado fingindo que nem conhecia. O que você teria feito no meu lugar? Sabendo que nenhuma lei me protegeria, que ninguém acreditaria numa menina vendida contra um homem de bem? Me conta aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa disso. Quando voltei para a Casa das Rosas naquele dia, depois de ver Albuquerque reduzido a um mendigo, algo mudou dentro de mim. A obsessão que tinha me movido por anos, o fogo da vingança que tinha mantido aceso mesmo nas noites mais escuras, de repente se apagou. Não havia mais o que alimentá-lo. O objeto do meu ódio estava neutralizado, destruído. Logo estaria morto. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me pensar além da vingança, além das paredes daquela casa que tinha sido minha prisão por 5 anos. O que restava para mim agora? Que futuro poderia construir uma mulher com meu passado, sem família, sem recursos, marcada pela vida que tinha sido forçada a levar? Foi quando percebi que, sem querer, tinha acumulado mais do que apenas a satisfação da vingança durante aqueles anos. Tinha conhecimento. Sabia ler e escrever graças a Dona Carmen. Tinha informações valiosas sobre homens poderosos da cidade, guardadas naquele caderno azul escondido no colchão. E, talvez mais importante, tinha desenvolvido uma habilidade que nem sabia que possuía: a capacidade de observar, analisar, planejar pacientemente e executar com precisão. Sentada na beirada da cama estreita, folheando o caderno que continha tantos segredos, tive a clareza de que minha história com Albuquerque tinha acabado, mas minha própria história estava apenas começando. Era hora de usar tudo o que tinha aprendido não mais para destruir, mas para construir, para conquistar minha liberdade, para criar uma vida que fosse realmente minha. A primeira coisa que precisava era de dinheiro, e muito, para escapar daquela vida. Com a leitura e escrita que aprendi, comecei a fazer um servicinho extra que nem madame sabia. Escrevia cartas de amor para os clientes analfabetos mandarem para as esposas ou amantes, lia correspondências importantes para quem não sabia, e até dava uns conselhos de negócio baseado no que aprendia, ouvindo os homens importantes. Cobrava pouquinho de cada vez, mas guardava tudo numa rachadura que descobri no assoalho, embaixo da minha cama. Também tinha os presentes. Os clientes mais ricos às vezes davam joias pequenas, perfumes, coisinhas que eu vendia em segredo para as outras meninas ou para os fornecedores que vinham entregar coisas na casa. E tinha as gorjetas que alguns deixavam escondido da madame. Tudo ia para o meu esconderijo. 3 anos depois de ver Albuquerque caído na sarjeta, já tinha juntado o suficiente. Só faltava o momento certo, que veio no carnaval de 1960. A Casa das Rosas ficava uma loucura nessa época. Festa dia e noite, gente entrando e saindo, bebida correndo solta.
Era impossível controlar todas as meninas ao mesmo tempo. Dona Carmen, a cozinheira que tinha me ensinado a ler, há muito sabia dos meus planos. No terceiro dia de carnaval, quando a festa estiver no auge e a madame estiver ocupada, vou dizer que preciso ir comprar mais bebida no armazém. Você vem comigo e não volta mais. E foi assim mesmo. Com a casa cheia, música alta, todo mundo já meio bêbado, saí pela porta dos fundos junto com a velha cozinheira, carregando só uma trouxa pequena, com minhas poucas coisas e o dinheiro escondido na costura da saia. Em vez de ir para o armazém, fomos direto para a estação rodoviária. Dona Carmen me deu um abraço apertado, o único abraço sincero que recebi naqueles anos todos. Vai com Deus, menina, faz uma vida digna que tu merece, ela disse antes de eu subir no ônibus com destino a Olinda. Escolhi Olinda porque ficava perto o suficiente do Recife para eu encontrar trabalho, mas longe o bastante para não correr o risco de topar com alguém que me conhecesse da vida antiga. Cheguei numa cidade desconhecida, sem conhecer ninguém, com pouco dinheiro, mas com algo que ninguém podia me tirar: determinação. Aluguei um quartinho numa pensão barata e saí procurando emprego. Foi quando a sorte finalmente começou a mudar para o meu lado. Andando pelo centro de Olinda, vi um cartaz numa fábrica de roupas. Precisa-se de costureiras com experiência. Nunca tinha trabalhado com costura industrial, mas sabia dar pontos finos. Tinha aprendido remendando as roupas dos clientes na Casa das Rosas. Criei coragem e entrei. O dono da fábrica, seu Joaquim, me olhou desconfiado. Uma moça jovem, sozinha, sem referências? Mas quando mostrei o que sabia fazer, costurando um retalho que ele me deu com pontos tão perfeitos que mal dava para ver, ele cedeu. Vou te dar uma semana de experiência. Se servir, fica. Trabalhei como nunca naquela semana. Acordava antes do sol nascer. Era a primeira a chegar e a última a sair. Minhas mãos, que antes só conheciam o toque de corpos estranhos, agora corriam ligeiras sobre tecidos, criando beleza, em vez de fingir prazer. No final da semana, seu Joaquim me chamou e disse: "Você tem mão boa, menina. Nunca vi ninguém aprender tão rápido." Nos meses seguintes, fui me destacando na fábrica. Tinha facilidade para aprender, atenção a detalhes e uma criatividade que surpreendia. Logo me transferiram das costuras simples para as peças mais delicadas. Vestidos de festa, roupas de noiva, coisas que precisavam de bordados finos e acabamento especial. Numa fábrica dessas, você conhece todo tipo de gente. Foi lá que encontrei Dona Carmen, uma senhora de idade que era especialista em bordados tradicionais portugueses. Ela vinha de uma família que tinha esse conhecimento passado de mãe para filha por gerações, mas suas próprias filhas não se interessaram pelo ofício. Vendo meu talento e dedicação, ela me tomou como aprendiz. "Vem almoçar lá em casa domingo, te ensino uns pontos que você nunca viu", convidou depois de me observar trabalhando. Foi o começo de uma amizade que duraria décadas e de um aprendizado que mudaria minha vida. Todo domingo ia para a casa dela aprender. Ponto cheio, ponto atrás, ponto Paris, rococó, vagonite, crivo. Técnicas que nem as costureiras mais experientes da fábrica dominavam. Em poucos meses, meus bordados já chamavam atenção. Clientes especiais começavam a pedir que fosse eu a fazer os detalhes de suas encomendas. 3 anos se passaram assim. Já não era mais aquela menina quebrada e assustada. Tinha meu próprio quartinho alugado, economias guardadas, respeito no trabalho. Mas queria mais. Foi quando uma das clientes mais ricas da fábrica, Dona Eunice, esposa de um comerciante, me procurou particularmente. "Menina, você tem um dom. Por que não abre seu próprio ateliê? Tenho muitas amigas que pagariam bem pelos seus bordados." A ideia plantou uma semente na minha cabeça. Ateliê próprio? Parecia sonho grande demais para alguém com meu passado. Mas por que não? A vida tinha me ensinado a ser ousada, a arriscar quando necessário. Passei meses planejando, economizando ainda mais, pesquisando lugares, até que encontrei uma pequena loja de tecidos finos no centro histórico de Olinda,
a Casa das Linhas, cujo dono, seu Antônio, estava procurando uma costureira para fazer pequenos reparos e ajustes para as clientes. Procurei ele e propus algo diferente. Em vez de me contratar como empregada, que tal me alugar o quartinho dos fundos da loja? O senhor ganha um aluguel fixo, eu monto meu ateliê de bordados finos lá e suas clientes têm um serviço de primeira à disposição, sem o senhor precisar se preocupar. Seu Antônio, comerciante esperto que era, logo viu a vantagem. Cliente que vem fazer bordado, compra o tecido aqui mesmo, pensou. Fechamos negócio no mesmo dia. Assim nasceu o Ateliê Celeste. Escolhi usar meu segundo nome porque Ivanilde ainda carregava muitas lembranças dolorosas. Comecei pequena. Consertos, barras de calça, ajustes. Mas logo o boca a boca espalhou a notícia de que tinha uma moça com mãos de fada nos fundos da Casa das Linhas. As encomendas de trabalhos mais finos começaram a chegar. Toalhas de mesa com monogramas bordados, enxovais de bebê com acabamento delicado, vestidos de noiva com aplicações feitas à mão. Em 1 ano, já precisava de ajudantes. Contratei 2 moças jovens que vinham do interior, como eu tinha vindo um dia, e comecei a ensinar o que sabia. Foi numa dessas épocas de muito movimento que ele apareceu pela primeira vez no ateliê. Augusto Moreira, um senhor de meia idade, viúvo, professor de história no ginásio de Olinda, muito respeitado na cidade. Dona Celeste? Perguntou timidamente da porta. Me disseram que a senhora conserta roupas. Estava com um terno preto nas mãos, o único que tinha, rasgado no cotovelo. Precisava para uma formatura de alunos no dia seguinte. Deixei tudo o que estava fazendo e consertei na hora, tão bem que nem dava para ver onde tinha sido remendado. A senhora fez milagre, exclamou ele quando voltou para buscar. Quanto lhe devo? Cobrei um preço justo, nem de mais nem de menos. Ele pagou, agradeceu e saiu. Achei que nunca mais veria aquele homem quieto, de óculos e cabelo já grisalho nas têmporas. Mas 1 semana depois ele estava de volta. Desta vez, trazia uma camisa com botões faltando. Na outra semana, um par de calças para ajustar a barra. E assim seguiu, sempre com pequenos serviços que poderiam ter sido feitos em qualquer lugar. Até que um dia, após quase 2 meses dessas visitas, ele criou coragem. Dona Celeste, a senhora gostaria de tomar um café comigo no domingo, depois da missa? Fiquei paralisada. Nos meus 25 anos de vida, nunca tinha recebido um convite assim, honesto, respeitoso. Homens para mim sempre tinham sido ou ameaças ou clientes, nunca pretendentes. Não precisa responder agora, ele acrescentou, vendo minha hesitação. Vou estar no café da praça depois da missa das 10. Se quiser me dar a honra de sua companhia, ficarei muito feliz. Passei a semana toda num turbilhão de emoções. Devia aceitar? Augusto parecia um homem bom, gentil, educado, respeitado na comunidade. Mas como poderia sequer pensar em me envolver com alguém carregando os segredos que eu carregava? E se descobrisse meu passado? O nojo, a rejeição seriam inevitáveis. No domingo, quase não fui. Arrumei-me, desarrumei-me, chorei, decidi ficar em casa. Depois, num impulso, peguei minha melhor saia, minha blusa mais bonita e fui até a praça. Ele estava lá, sentado numa mesinha do café, um livro aberto, mas os olhos fixos na rua, me procurando. Nosso primeiro encontro foi cheio de conversas triviais. Falamos do tempo, dos bordados, dos alunos dele. Augusto tinha uma forma calma de falar que acalmava meus nervos. Antes que percebesse, tinha passado 2 horas que pareceram minutos. Seguiram-se outros encontros, sempre públicos, sempre respeitosos. Um passeio pelo centro histórico, uma visita a uma exposição de arte, outro café depois da missa. Aos poucos, fui me permitindo conhecer aquele homem, e o mais assustador, permitindo que ele me conhecesse, ou ao menos a parte de mim que eu podia mostrar. 3 meses depois, numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos pela beira-mar, ele parou, segurou minhas mãos entre as suas e disse as palavras que eu tanto temia quanto ansiava. Celeste, acho que estou me apaixonando pela senhora.
Sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas gostaria de saber se posso ter esperanças de que um dia me aceitaria como algo mais que um amigo. O pânico me invadiu. Não pelo que ele disse, mas pelo que eu precisava dizer. Se aquele homem bom realmente gostava de mim, merecia saber a verdade antes de seguir adiante, mesmo que isso significasse perdê-lo para sempre. Augusto, respondi com voz trêmula. Antes de responder, preciso te contar algo. Algo sobre mim que ninguém mais sabe nessa cidade. Depois que ouvir, talvez não queira mais nem me ver, quanto mais ter algo comigo. Ele franziu o senho, preocupado, mas assentiu. Qualquer coisa que tenha para me dizer, estou disposto a ouvir. Caminhamos até um banco isolado, de frente para o mar. E ali, com o coração na mão, contei tudo. Desde a menina vendida como empregada aos 12 anos, o abuso, a venda para o bordel, os anos na Casa das Rosas, até minha fuga e recomeço em Olinda. Não omiti nada, nem mesmo minha vingança meticulosa contra Albuquerque. Quando terminei, não conseguia olhar para ele. Encarava o chão, esperando ouvir passos se afastando, a rejeição inevitável de um homem decente confrontado com um passado tão sujo. Em vez disso, senti sua mão segurando a minha com mais firmeza. Celeste, ou Ivanilde, se preferir, olhe para mim. Ergui os olhos, esperando ver nojo, mas encontrando apenas compaixão. O que aconteceu com você não foi escolha sua. Foi uma violência terrível cometida contra uma criança. Quanto ao que fez depois, para sobreviver e para fazer justiça à sua maneira, quem sou eu para julgar? Não passei por nenhum décimo do que você passou. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Ele continuou. O que importa para mim é a mulher que você é hoje. Forte, determinada, honesta, trabalhadora. Se quiser me dar uma chance, gostaria muito de continuar te conhecendo. Agora, a verdadeira você, sem segredos entre nós. Nunca imaginei que existisse amor assim no mundo. Um que aceita, que compreende, que não julga. Naquele dia, permiti pela primeira vez que meu coração danificado se abrisse um pouquinho. Nosso namoro foi lento, respeitoso. Augusto entendia meus medos, meus traumas, nunca me pressionou por nada. Um ano depois, nos casamos numa cerimônia simples na igrejinha do Alto da Sé. Eu, com um vestido branco simples que fiz com minhas próprias mãos. Ele, com o mesmo terno preto que tinha remendado no nosso primeiro encontro. O ateliê continuou crescendo, agora com o apoio dele. Compramos uma casinha pequena perto do centro histórico, com vista para o mar ao longe. No ano seguinte, nasceu nosso primeiro filho, Augustinho. 2 anos depois, veio Maria Aparecida. Uma família que nunca imaginei que teria, construída com amor verdadeiro. Mas nem tudo eram flores. Mesmo com todo amor e segurança, as cicatrizes persistiam. Tinha noites que acordava gritando, o pesadelo sempre o mesmo. Mãos me segurando no escuro, vozes de homens bêbados, o cheiro de charuto de Albuquerque. Augusto aprendeu a me acalmar nesses momentos, sem tocar, apenas falando baixinho até que eu voltasse à realidade. Tinha certos gatilhos que me paralisavam. O cheiro específico de um perfume masculino que era popular na Casa das Rosas, portas fechando com força, homens falando alto demais perto de mim. Com o tempo, Augusto e até as crianças aprenderam a evitar essas coisas em nossa casa. À medida que os anos passavam e meus filhos cresciam, desenvolvi um sexto sentido para reconhecer predadores. Conseguia identificar, num relance, homens que tinham aquele mesmo olhar que seu Albuquerque tinha, o olhar de quem vê mulheres e crianças como objetos, não como pessoas. Mantinha meus filhos longe deles, mesmo quando eram pessoas respeitáveis da sociedade. Quando Maria Aparecida ficou moça, tive uma conversa franca com ela, não sobre meu passado, mas sobre como o mundo podia ser perigoso para mulheres. Ensinei a reconhecer sinais de alerta em homens abusivos, a importância de ter sempre seu próprio dinheiro, de nunca depender completamente de ninguém. Uma mulher com dinheiro no bolso e conhecimento na cabeça
nunca está completamente indefesa, dizia a ela. O mesmo fiz com minhas noras, depois com minhas netas. Nunca contando minha história completa, mas passando adiante a sabedoria duramente conquistada. Que soubessem identificar o lobo mesmo quando ele vem vestido de cordeiro. Que entendessem a importância da independência financeira. Que não tivessem vergonha de dizer não, de impor limites, de exigir respeito. Para as mulheres que vinham trabalhar no meu ateliê, sempre escolhi meninas do interior, sem família na cidade, aquelas mais vulneráveis, dava mais que um emprego. Dava proteção, orientação, um teto seguro quando precisavam. Muitas moraram conosco por temporadas, até conseguirem se estabelecer. Augusto entendia e apoiava. Você está fazendo por elas o que ninguém fez por você, dizia. Quando completei 60 anos em 1997, Augusto adoeceu. Um câncer silencioso que só descobrimos quando já estava avançado demais. Foram 6 meses de luta, de hospitais, de vê-lo definhar um pouco a cada dia. A única parte boa desse período foi que nossos filhos, já adultos com suas próprias famílias, vieram ficar conosco, enchendo a casa de vida novamente. Antes de partir, Augusto me chamou para perto da cama e segurou minha mão como tinha feito tantas vezes ao longo dos nossos 30 e tantos anos juntos. Ivanilde, sussurrou, era o único que ainda me chamava pelo nome de batismo. Você foi a maior sorte da minha vida. Te amo, minha valente. Foram suas últimas palavras. Partiu o coração perder aquele homem, o único que tinha conhecido o pior de mim e escolhido me amar mesmo assim. Mas a vida segue. Tinha os filhos, os netos que começavam a nascer, o ateliê que agora era uma pequena escola de bordados tradicionais. Foi alguns meses depois da morte de Augusto que soube, por acaso, que Albuquerque tinha morrido também, anos antes. Uma ex-cliente comentou sobre a decadência daquela família tradicional do Recife, sem saber da minha conexão com a história. Naquele momento, senti um último peso saindo do meu peito. Era como se um ciclo finalmente se fechasse. A menina abusada e vendida por aquele homem tinha sobrevivido, prosperado, construído uma vida digna, enquanto ele tinha terminado seus dias na miséria e no esquecimento. Percebi então que já não sentia mais ódio, nem raiva, nem mesmo satisfação com sua queda. Só uma paz estranha, como quem finalmente pousa no chão uma carga pesada que carregou por décadas. Acho que isso que chamam de perdão, não o tipo que absolve quem fez o mal, mas o tipo que liberta quem sofreu o mal. E por que resolvi contar essa história agora, depois de tantas décadas guardando esse segredo? Porque sinto que meu tempo está acabando, que preciso deixar esse testemunho. Não só da dor e da injustiça, mas principalmente da sobrevivência e da reconstrução possível mesmo depois dos piores traumas. Quero que outras mulheres que passaram por coisas parecidas saibam que não estão sozinhas, que não são as únicas. Que não precisam carregar essa vergonha que não é delas, mas dos homens que as machucaram. Quero que saibam que é possível sobreviver, reconstruir, até encontrar momentos de felicidade genuína depois do inferno. Eu sou Ivanilde Celeste Madruga, e essa foi a história da minha vida. Um relato de dor, sim, mas principalmente de vingança bem servida e vida reconstruída. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que não baixaram a cabeça quando o mundo tentou enterrá-las, se inscreva aqui no canal Sabedoria da Vovó. Porque a sabedoria não vem dos livros não, viu? Vem da vida vivida, dos calos nas mãos e das marcas na alma. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar que nem filme de Hollywood inventa.